Olá, alunos! Nesta aula, nós iremos corrigir o PET volume 5, semana 1 do primeiro ano do ensino médio. Será somente a correção do PET. Para mais informações, caso vocês queiram esclarecer mais sobre o assunto, eu vou deixar o link na descrição do vídeo da aula introdutória que eu fiz, tá? Explicando semelhanças de triângulo, um pouco de teorema de Tales, para vocês estarem aí relembrando e resolvendo os exercícios de geometria, ok? Então, aqui, o primeiro exercício, né, que o PET trouxe, ele possui no banco de itens. Esse banco de itens é o banco de itens do CIMAV, tá? Então, para quem trabalha com CIMAV, ele é um dos exercícios do banco de itens do CIMAV. Duas escadas estão apoiadas no chão e cada uma pelo topo. Há um muro vertical. Então, o que é preto é muro, o que é vermelho, escada. Ambas formam o mesmo ângulo com o chão. Então, foi identificado o ângulo, né? Se vocês têm o mesmo desenho de ângulo, significa que eles possuem a mesma medida, ou em graus ou em radiano. Então, aqui a gente tem um ângulo e aqui o mesmo ângulo. Ambas formam o mesmo ângulo com o chão, conforme mostra a figura. Sabe-se que a escada menor tem 5 metros. Então, nós vamos identificar aqui a escada menor. Então, essa parte mede 5. E a escada maior, 8. Além disso, o muro mais baixo tem 3 metros de altura. Então, o muro mais baixo tá aqui. Ele possui 3 metros de altura. A altura em metros do muro mais alto é, então, tá querendo saber este valor aqui do muro mais alto que eu vou identificar por X, tá? Como vocês sabem, aqui, se nós já temos dois ângulos iguais, tá? Nesses triângulos, significa que o triângulo formado pela escada menor é semelhante ao triângulo formado pela escada maior. Por qual critério? Ângulo, ângulo. Aqui eu tenho um ângulo de 90 e aqui eu tenho um ângulo X, tá? Uma medida que não foi especificada. No outro lado, né, o triângulo da escada maior, eu também possuo um ângulo de 90 e a mesma medida aqui em grau ou radiano do outro ângulo. Se eu já tenho dois ângulos com a mesma medida, o terceiro ângulo, por consequência, né, vai ter a mesma medida. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, por consequência, este ângulo aqui é a mesma medida desse. Então, os dois triângulos, eles são semelhantes. Para a gente trabalhar o critério de semelhança, nossa razão, né, na proporção, nós vamos sempre criar a nossa proporção para encontrarmos as medidas dos lados. Então, vamos ver. Aqui, eu no muro, meu muro mais baixo, vamos pegar primeiro este triângulo menor. Quais as medidas que eu tenho dele? Eu tenho 3 e 5. Lembrem-se que para vocês montarem essa proporcionalidade, vocês têm que escolher qual triângulo os dados vão ficar no numerador e depois no denominador o do outro triângulo. Então, no numerador, eu coloquei os dados do triângulo menor, que é 3 e 5. Agora, nós vamos encontrar no outro triângulo os lados homólogos, tá? Aqui, o muro, eu possuo um ângulo de 90 e um ângulo verdinho aqui. Qual é, no outro triângulo, o lado também que possui um ângulo de 90 e um ângulo verde? É o valor de X. E o 5, né? O lado 5, eu tenho o amarelo, o ângulo formado pela cor amarela e pela cor verde. Do outro lado, amarelo e verde, a medida é
8. Então, muito importante na hora de vocês montarem essa razão aqui, essa razão de proporção, para vocês não errarem. Escolham quem vai ficar no numerador, os dados do triângulo do numerador e os dados do triângulo do denominador. Como que eu resolvo? Multiplicando cruzado. Então, vai ficar 5 vezes x, 5x. 3 vezes 8, 24. X vai ser igual a 24 dividido por 5, como aqui não está em fração, 24 dividido por 5, 4,8 metros. Então, este muro mede 4,8 metros. Próximo, 2. Na figura estão representadas 5 praças. Então, estão aqui A, B, C, D e E. E as ruas que ligam essas praças, formando dois triângulos, o ABC e o ECD. Sabe-se que os segmentos AB e DE são paralelos. Essa informação é importante, tá? Então, este lado, o AB, é paralelo ao ED. AB mede 800, DE 1000, DC 500 ou CD 500 e EC 600. Aí vem a informação. Arthur partiu do ponto A, então ele saiu daqui, passando pelos pontos. Ele saiu, foi para o B, do B foi para o C, do C foi para o E, do E foi para o D, do D voltou para o C e retornou ao A. Então, aqui foi o ponto de partida dele e ele fez essa sequência. Neste percurso, Arthur caminhou equivalente a... Vejam bem, eu já tenho a medida de 800, 600, 1000 e aqui 500. Está faltando eu achar essas duas medidas aqui. Eu vou chamar essa medida de X e aqui eu vou chamar de Y. Então, o AC, o segmento AC vai ser X e o segmento BC vai ser Y. Para isso, gente, vocês têm que usar essa informação. Se eles são paralelos, nós vamos cair no teorema de Tales. Imaginem aqui, tá? Eu vou pegar e vou traçar uma nova linha aqui, ó. Vou fazer uma outra linha paralela às demais. É como se aqui eu tivesse 3 linhas paralelas. Olha, aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho outra reta. Tá? Então, foi o que eu fiz aqui. Então, eu formei aqui 3 retas paralelas, cortadas por 2 transversais. As transversais seriam essas duas aqui. Uma aqui. Deixa eu organizar aqui. Uma. Deixa eu mudar a cor dela. Aqui e a outra aqui. Porém, o que nós vamos fazer, tá? Nós iremos só aumentar aqui para ficar um pouquinho mais grosso. Isso. Então, tá. O que eu fiz? Eu peguei tracei 3 retas paralelas, porque o segmento AB e o ED já eram paralelos. Porém, tem uma interseção aqui no C. Então, tracei uma outra reta paralela. Então, é como se fossem essas 3 retas azuis. E as retas laranjas, né, que estão aqui, que a gente pode até dar um nome para elas, eu separei, tá? Essa vai ser a reta R e essa vai chamar de reta S.
Então, tá aqui reta R e reta S. Eu separei essas retas para a gente ter uma noção aqui dos segmentos para a gente trabalhar. Então, olha só, na reta R, eu tenho o Y, o segmento BC, que vale quanto? Y. E eu tenho o segmento CE, que vale 600. Na reta S, tá? Seguindo a reta aqui, eu tenho o segmento AC, que vale X, e o segmento CD, que vale 500. E o 800 e o 1000? Eles estão aqui, ó. Este pedaço e este pedaço aqui. Então, com isso, nós vamos montar a nossa proporção de acordo com o Teorema de Tales. Tá? O que diz o Teorema de Tales? Um feixe de retas paralelas cortadas por duas ou mais transversais formam segmentos proporcionais entre si. Então, nós vamos agora criar esses segmentos, essas proporções para a gente encontrar. Então, aqui, o Y vai estar para 600, assim como X vai estar para 500. Agora, eu preciso de uma proporção aqui, de uma razão sem variável, sem incógnita. E vai ser quem? 800 vai estar para 1000. Pronto. Montei os meus segmentos proporcionais, e agora eu preciso encontrar o valor de X e de Y para completar esse trajeto aqui. Então, primeiro, nós vamos trabalhar, sempre a gente trabalha com uma proporção que não possui variável, então vai ser 800 sobre 1000. Eu vou trabalhar com o Y está para 600. Então, vai ficar 800 sobre 1000. Y está para 600. Isso eu vou encontrar o Y. E para eu estar encontrando o X, nós vamos trabalhar com esses dois, ó. X está para 500, assim como 800 está para 1000. Nós vamos trabalhar. X está para 500, assim como 800 está para 1000. Simplifiquem, gente, tá? Vamos baixar o Y aqui primeiro. Primeira coisa, vamos simplificar. Eu posso cortar 2 zeros com 2 zeros. Eu posso sempre simplificar em coluna aqui, na mesma fração, ou então em linhas, tá? Nunca cruzado assim. E eu também posso simplificar o 10 com quem? Com 600, dividido por... Posso simplificar aqui, ó. Dividindo por 10. Então, ficou y vezes 1, y. 60 vezes 80, 480. Encontrei o valor do y. Agora, nós vamos aqui. Vou simplificar aqui e vou simplificar também aqui. Ficando 1 vezes x, x. 8 vezes 50, 400. Então, retornando aqui, né, as medidas, nós vamos ter que o y vale 480 e o x vale 400. Y, 480 e o x, 400. Agora, eu tenho que somar todos os lados. Então, o trajeto percorrido vai ser 800 mais 480 mais 600 mais
1.500, que eu já estou somando 2 aqui, né? 1.000 mais 500, mais 400. Quando eu somar tudo isso, vai dar 3.780 metros. É o valor, é o total, então, percorrido pelo Arthur. Nós vamos somar todos esses segmentos de trajeto que ele fez. Letra A, 3.780. Tá? Próximo. Número 3. Na figura abaixo, os triângulos ABC e XYZ possuem 2 pares de ângulos congruentes. Olha essa informação importante. Se já possui 2 pares de ângulos congruentes, posso garantir que esses 2 triângulos, eles são semelhantes, tá? Então, posso trabalhar a proporção neles. A medida de XZ em centímetros então, eu quero XZ. Então, XZ vai ser o meu, vamos chamar aqui de W, porque como já tem esse X, eu vou usar outra letra. Vai ser meu W. Então, agora nós vamos encontrar qual lado é homólogo ao outro. Vamos ver aqui. Importante identificar qual triângulo vai ficar no numerador e qual triângulo vai ficar no denominador. No meu numerador, eu vou colocar os lados do triângulo ABC. Então, eu vou colocar 8, 5 e 10. Então, aqui são os dados do triângulo ABC. Agora, eu vou achar os lados homólogos neste triângulo X, vou chamar aqui de Y, tá sem valor? XYZ. Vamos, então, analisar e ver qual é o lado homólogo. O lado 8, de 8 centímetros, ele é formado por um tracinho e nenhum tracinho. Aqui no outro triângulo, vai ser o segmento, um tracinho, então vai ser o X com o ângulo Z. Então, esse segmento vale quem? Vale W. O 5 ou seja, nenhum tracinho e 2. Nenhum e 2 vai ser quem? Vai ser o 6. Corresponde ao segmento XY, que vale 6. E o 10? Um tracinho e 2 tracinhos. Corresponde ao segmento ZY. Porém, ele não tá com valor, então a gente não vai colocar o valor nele, tá? Também não iremos precisar, porque olha só, nós já encontramos aqui uma proporção para trabalhar. Então, ficou 8 sobre W é igual a 5 sobre 6, ou seja, 8 está para W, assim como 5 está para 6. Então, a gente continuando a resolução, 5W vai ser igual a 6 vezes 8, 48. W vai ser igual a 48 quintos. Letra C. O importante, o mais indicado é vocês analisarem se são semelhantes e montar a proporção na ordem correta. Ok? 4. Uma casa com 3,6 metros de altura projeta no solo, em um certo instante, uma sombra de 2,4, conforme o esquema. No mesmo instante, um poste projeta no solo uma sombra de 4. Gente, essa parte quando a gente tem de sol, né, de sombra, sempre vocês vão ter os ângulos formados, eles vão ser sempre o quê? Congruentes. Tá? É como se eu tivesse 2 triângulos formados aqui, ó. Eu tenho esse triângulo menor e tenho esse triângulo maior. Então, aí nós vamos julgar as nossas proporções, ou seja, 3,6, a altura da casa está para a altura do poste. Então, 3,6 está para H. Assim como a sombra da casa está para a sombra do poste. Olha só,
Na primeira aqui, no numerador, eu coloquei quais os dados? Os dados da casa. E no denominador, eu coloquei quais os dados? Os dados do poste, tá? Então, 3,6 está para H, assim como 2,4 está para 4. Então, multiplicando com cruzado, 2,4H, vamos simplificar? Vamos simplificar aqui. 2,4 eu posso simplificar com 4. 2,4 dividido por 4 vai dar 0,6. Vamos simplificar aqui. 2,4 dividido por 4 aqui vai dar 1 e aqui vai ficar 0,6. 3,6 agora está para H, assim como 0,6 está para 1. Multiplicando cruzado, 0,6H vai ser igual a 3,6 vezes 1, 3,6. H vai ser igual a 3,6 dividido por 0,6. Uma casa depois da vírgula a gente elimina. 36 dividido por 6, 6. Então, a altura, 6 metros. Letra C. 5. Um lote no formato de um triângulo. Retângulo em A, isso aqui é importante. Triângulo, retângulo em A. Então, significa que no vértice A, eu vou ter um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá? Isso aqui me indica que eu terei um ângulo reto. Ângulo reto em A, no vértice A. Está representado na figura e todas as medidas indicadas estão em metros. O dono deste lote irá construir uma cerca, indicada pelo segmento DR. Então, aqui está a cerca, para instalar um canil. O canil também terá um formato triangular, retângulo em E. Outra informação, olha, retângulo em E, conforme representado na figura. O comprimento do segmento DE, então, tá querendo qual segmento? Este aqui. Que indica a cerca necessária para delimitar a área referida, é em metros igual a... Bom, primeira coisa, a gente já viu que nós temos aqui dois triângulos e agora a gente vai tentar verificar se eles são semelhantes. Para ser semelhante, se eu tiver dois ângulos iguais, né, dois ângulos congruentes, eu já posso garantir que eles são semelhantes. Então, nós vamos desenhar este triângulo aí. Eu vou desenhar esse triângulo, um triângulo maior, tá? Esse triângulo maior vai ser o A, B e C. Lembrando que o A, eu tenho um ângulo de 90 aqui. E o triângulo menor vai ser este, que eu vou desenhá-lo aqui. Vai ser... este aqui, onde vai ser o D, E, B. Bom, para começar, nós já temos um vértice comum, que é o vértice B. Então, significa que eles possuem a mesma medida. Então, aqui possui o mesmo ângulo, tá? Aqui, nós sabemos que também ele possui um ângulo de 90. Então, olha só, se eu já tenho dois ângulos congruentes, eu posso garantir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo BDE. Então, com isso, agora a gente vai montar as nossas proporções.
Vamos colocar os valores, tá? Os tamanhos dos segmentos. AC mede 40, AB 15 mais 15 mede 30, BC mede 50. DE é o valor que eu quero, então vai ser X. DB, que é esse pedacinho, é 15. E o EB eu não tenho, então ele vai ficar sem nada. Agora, a gente vai montar aqui a proporção e vamos resolver. No primeiro, no numerador, vou colocar os lados do triângulo maior. 30, 40, 50. No denominador, vou usar o do triângulo menor. Vamos lá. O segmento AB, que vale 30, ele é formado um ângulo e o de 90 graus. Um ângulo de 90 graus vai ser o segmento BE. Ele tem valor? Não. Então, vou deixar ele aqui sem valor. O de 40 é o AC, 90 graus e sem dado nenhum aqui. Então, vai ser quem? 90 e o D, então vai ser proporcional ao DE, que vale X. E o 50 é o verdinho com nenhum. Verdinho com nenhum vale 15. Bom, este aqui eu não tenho valor, mas também não me importa, não vai interferir em nada. Por quê? Eu já encontrei uma razão aqui para mim estar trabalhando. Então, agora nós vamos trabalhar essa razão. Vamos simplificar. Corta um zero com um zero. E ainda posso simplificar quem? O 5 com o 15. Dividindo por 5, vai ficar 1 e 3. Agora, eu resolvo. Isso aqui ficou 4 está para x, assim como 1 está para 3. X vezes 1, x. 4 vezes 3, 12 metros. 12 metros. O importante aqui é vocês tentarem desmembrarem em 2 triângulos e verificarem se eles são semelhantes a partir dos ângulos dados. Ok? Próximo. 6. Na figura abaixo, o ponto D pertence ao lado BC, do triângulo ABC. Então, tá aqui, ó. Sabe-se que ED é paralelo, olha a informação importante, ED paralelo a AC, ED paralelo a AC. E aqui vem as medidas. BD vale 2, DC vale 4, e essa parte toda aqui, o AB vale 7. A medida do segmento AE é igual a, tá querendo aqui, ó, AE. É igual a, então, é a medida que eu quero, eu vou trabalhar aqui como x. Porém, se esse pedaço vale x, quanto que vai valer BE? 7 menos x. Você já tem que atentar para isso e colocar esse valor aí, tá? Mesmo não sabendo quanto que é x. Porque a partir daí agora, nós vamos fazer a nossa semelhança. Gente, se é paralelo, tá? Aqui nós vamos aplicar o quê? Teorema de Tales. É como se eu tivesse uma extensão aqui, ó, dessa reta. Como se aqui eu fosse uma reta, outra reta paralela aqui. E aqui nós vamos ter os nossos segmentos, né? Os nossos ângulos congruentes. Este é congruente a este é congruente a este aqui. Então, agora, a gente vai fazer a proporcionalidade. Como? 2 está para 4, assim como 7 menos x, vou pôr aqui no parênteses, está para x. E agora, a gente multiplica cruzado. Vou simplificar 2 quartos. 2 quartos é a mesma coisa que 1 meio. Então, fica 1 vezes x, x... e 2 que multiplica o parênteses todo. 2 vezes 7, 14, menos 2x.
X mais 2x vai ser igual a 14. 3x igual a 14, x igual a 14 terços, que é justamente a medida que eu estou procurando. Com isso, a gente encerra a correção dessa semana 1. E qualquer dúvida, vocês podem ir lá na aula introdutória ou então rever o vídeo para estar corrigindo. Ok? Abraço a todos!